Bom dia, bom fim de semana, são 10h21, está a começar mais uma edição do Visto de Fora, com a moderação do jornalista Miguel Coelho e com os nossos habituais comentadores, o Olivier Bonamici, que está aqui connosco, e a Begonha Inigas, que entra a partir de Vigo. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Begonha, e tu ainda não foi desta que foste TGV, pois não? Não, mas espero que seja de aqui a pelo menos em 2030, isso que disse o primeiro-ministro. A Begonha, que há muitos anos é das principais promotoras deste projeto e da necessidade de ligação de alta velocidade entre Lisboa e o Porto e Vigo, neste caso também. Mas qual é a importância que já agora dão ao anúncio feito ontem? Veremos se será mais um ou se será o anúncio definitivo, como garantiu António Costa, de que as obras do comboio de alta velocidade vão arrancar e que será desta vez. Olha, a importância eu diria que é um bom sinal, não é? Eu sou um bocadinho portuguesa e, portanto, desconfio até que não tenhamos o TGV a funcionar. Mas o feito de que o Goberno de Lisboa fizesse este anuncio, tenha en conta isto os nosos ouvintes, días antes da Cimeira Ibérica de Viana do Castelo, que ainda non temos data definida, mas vai ser en outubro, neste próximo mes, que comeza mañá, e que o faça no norte, que o faça no Porto, primeiro-ministro, iso indica que o goberno portugués sí que quer mesmo que este comboio vaya para a frente e non vaya tanto o comboio entre Lisboa e Madrid, o TGV entre Lisboa e Madrid, que é o que quer o goberno de España. Entón, isto é unha maneira de presionar. E depois, por outra banda, por outro lado, o goberno galego, da Xunta de Galiza, reaxiu rapidamente a estas declaracións do primeiro-ministro portugués António Costa a dizer que acha moito ben e que para Galiza é decisivo isto. Mas aquí eu acrescento unha coisa, que temos un problema que é o que se chama, falo de Vigo, onde me encontro neste momento, a saída sul de Vigo, a denominada saída sul de Vigo, que é unha obra que ten de facer o Ministerio de Infraestructuras español, é unha obra moito custosa que unha vez que estexa feita vai supor que cheguemos entre Vigo e Porto, que demoremos só entre 45 e 50 minutos. Mas isto ten de ser o Ministerio Español, a ministra española de Transportes, a que avance con isto. E ainda non confirmou. No caso português, a prioridade seja mesmo a ligação por alta velocidade Lisboa-Porto. Isso é. Olivier, num país que, apesar de tudo, não é, como sabemos, de uma dimensão descomunal, fará sentido investir tantos milhões numa obra desta natureza, um comboio de alta velocidade entre Lisboa e o Porto? Isso eu acho que de facto é a questão central. Será que eu compenso ou não? Isto caberá à opinião pública decidir e ao próprio governo. Agora, vamos ter cuidado porque se vai avançar ou não, recordando que circulou ontem a capa incrível do Jornal Público de 1999, acho eu, que dizia o Porto de Lisboa, 1h15, em 1999, hein? E estamos em 2023, portanto, quase. Portanto, vamos lá esperar. Agora, a nível da importância, claro que é importante para Portugal, para a economia portuguesa, mas também para dois países assim importantíssimos como Portugal e Espanha ao nível europeu. Isto favorece, como é evidente, as trocas comerciais, os movimentos de turistas para os dois países e, de uma certa forma, também para outros países da Europa. Portanto, temos que ver também a uma escala da economia da Península Ibérica e da Europa, e eu acho que é uma medida importante. Muito bem. E depois, além de tudo isto, que é verdade o que dizia Olivier e esta capa de público, porque eu cheguei a Portugal em 2003, comecei a trabalhar, demorei un bocadinho, mas comecei a traballar como correspondente un ano depois, e realmente, que desde que eu cheguei e comecei a trabalhar como sempre ouviste falar de alta velocidade. Sempre. Por isso eu dizia antes que até que non vexe, non acredito, mas o sinal é bom. Muito bem. Por nós vamos continuar já a grande velocidade. Deixem-me só fazer aqui uma pequena paragem para lembrar que este Visto de Fora é um programa que fazemos aqui todas as sextas-feiras em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus.
E começávamos nos temas europeus por falar da reunião que decorre esta hora em Bruxelas dos ministros da Energia dos 27 para discutir as medidas urgentes que a Comissão Europeia apresentou para responder à escalada de preços energéticos, justamente. É um encontro que se adivinha tenso devido a várias medidas polémicas, entre elas a imposição de um preço máximo às importações de gás. Olivier, o que é que esperas desta reunião e como é que pode acabar este braço de ferro? É complicado, sobretudo sobre a questão da imposição de um preço máximo às importações de gás. Eu acho que é o ponto mais de divergência. Agora, é sobretudo importante chegar a acordo num momento tão complexo como agora, eu diria mais no momento em que há um país que joga cada vez mais um jogo duplo, que é a Hungria do Sr. Orbán. É importante ter uma Europa unida e ter uma reação rápida. Mas também eu acho que há uma margem para, se não houver um acordo hoje, para haver nas próximas semanas, porque a situação ainda vai evoluir e por isso estou otimista, profundamente otimista sobre a união da União Europeia. Tu também, Begonha? Olha, eu non sou tan optimista, sinceramente, non estou tan optimista con isto. É verdade que algo se tende a facer, estamos a falar deste tema há varias semanas, esta cimeira decisiva, mas en España, como está a acontecer en Portugal, nisso sí que vamos da mao, non se fala de outra cosa estes días como que todo da poupanza enerxética, non? Que é o que facer, non é? Estas dúas, por exemplo, aquí en Vigo, non é? O tema, por exemplo, das luces de Natal, non é? Mas já lá vamos mais em pormenor falar da poupança energética, que eu também vou gostar de ouvi-lo sobre o plano português. Mas o tema da poupanza enerxética é importante, non é? Nós facemos a nosa parte, mas os nosos gobernantes, eu non sou tan optimista como Olivier, porque vexo que, por exemplo, a dependencia que ten a Alemanha da Rusia e continua a ter é importante, é máis dun 40%. Entón, a Alemanha vai entrar en recesión, mesmo vai entrar, nós vamos ir por trás. E depois de todo isto, non sei que coisas, que novo, o que de novo vai aportar tamén esta reunión. Portanto, eu neste caso sí que estou un bocadinho a expectativa, mas com certa desconfiança. Mas há a questão da importância de poupar, mas também de dar um sinal, mais um à Rússia, porque tendo em conta as notícias dos últimos dias das explosões dos gasodutos, das anexações na Ucrânia, etc. Cabe à Europa tentar dar mais algum sinal de força, ou não? Sí, de tentar dar este sinal e por iso eu defendo a Ursula von der Leyen, acho que está a ser unha excelente presidente da Comisión Europeia, mas o que eu tentaba dizer é que realmente non sei se pode facer moito, por moito sinal que se dea, temos tal dependencia e estamos a procurar agora, e sobre todo os países do norte de Europa, atenção, porque nós en España e en Portugal non temos tanto problema, son sobre todo os países ricos, entre aspas, do norte de Europa, que até agora nos daban sempre todo tipo de ensinanzas e nos dicían como tiñamos de facer, eles teñen tanta dependencia do gás ruso que agora están rapidamente a tentar muito fragilizada. Claro, sendo que nas últimas horas houve desenvolvimentos em relação à possibilidade do gasoduto através dos Pirineus, porque França, Olivier, já admite estudar a possibilidade dessa passagem, que é crucial para que o gás proveniente da Península Ibérica possa ser transportado até ao centro da Europa. O que é que terá feito Emmanuel Macron mudar de ideias? É possível que seja, eu diria, procurar alternativas. Portanto, é isso que eu estava a dizer há pouco. A situação é tão complexa, é uma situação, eu diria, inédita, que ninguém podia imaginar há 6 meses atrás, que é evidente que os governos vão se adaptar à situação nova. E, portanto, Emmanuel Macron, sobre esta questão e sobre outras, está a seguir muito, por acaso é engraçado, porque somos aqui os 3 representantes dos países, Portugal, Espanha e França, no estúdio, e vemos que Emmanuel Macron segue muitas vezes, por acaso, a linha ibérica. Portanto, para mim não é uma grande surpresa. Mas, olha, uma coisa, eu tenho de acrescentar aqui também. Eu acompanhei também como correspondente quando se começava a falar precisamente desta ligação através dos Pirineus, não quero reiterar da que falava Miguel, mas estou a falar de há 15 anos a força, a pressão que estava a fazer, nomeadamente Espanha, através também das próprias comunidades autónomas espanholas, a tentar convencer a França para que se avançasse com esta ligação através dos Pirineus, não é? Que era importantíssimo, e só agora a França, só agora, depois de tantos anos,
SOS, non é? Nun momento xa dramático, diz, ok, vamos avançar, não é? E então isto é muito triste, não é? Depois Mas veremos, de tantos veremos anos em que que moldes, agora. em que moldes poderá avançar Isso e quanto tempo veremos. demorará. Mas, Entretanto, em princípio, parece que querem dar este sinal, não é? Entretanto, e antes de avançarmos para outros temas, queria ouvi-los sobre o que pensam do que está a acontecer com as explosões nos gasodutos no Mar Báltico. Os gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha estão a ser libertadas grandes quantidades de gás para o mar e para a atmosfera na sequência de pelo menos 4 grandes explosões. Tem alguma pista daquilo que possa estar a acontecer? Tem havido várias teses de sabotagem, seja de origem russa, seja por parte dos Estados Unidos, Moscovo aponta nesse sentido. O que é que vos parece que é a tese mais provável, Olivier? Bem, tu vais ficar desiludido comigo porque não tenho a solução, não sei quem é exatamente está por trás. Mas agora, o diretor da Agência Internacional da Energia que disse que não é preciso ser o detetive Hercule Poirot para saber quem está por trás. Eu diria que eu diria mais, nesse caso, o preocupante é o que pode acontecer depois na mesma linha. Porque, de facto, segundo alguns expertos, o problema é se, por exemplo, um país cortar os cabos submarinos que têm quase 90%, 100%, 98%, acho eu, dos nossos dados. Significa que podemos ficar sem telecomunicação bastante rapidamente, durante um período curto, claro, não será enorme, durante um período curto de tempo, mas com um impacto brutal para algumas economias, para as pessoas em geral. A partir do momento em que um país é capaz de fazer isso, é capaz também de ir mais longe, cortando, por exemplo, lá está, as autoestradas de informação que existem por baixo do mar. São, no fundo, novas frentes, Begonhas, na chamada guerra híbrida. E novas frentes e novas maneiras de pressionar até o limite do limite do limite no que mais nos custa, não é? Que são os nossos bolsos, que é a energia. Então, onde nós estamos fragilizados, onde os países fronteiriços da Rússia, da Ucrânia, são ou estão mais fragilizados, então ele está a pressionar, não é? Então, isto não deixa de ser apertar da parte de Putin a Europa para dizer, cá estou, estarei a perder folego na parte, digamos, militar na Ucrânia, mas eu aqui levo o mando. É um sinal, eu acho, que é muito preocupante, não é? Porque nos indica que o Putin, não só com os referendos fraudulentos dos últimos dias... E as anexações que se prepara para anunciar nas próximas horas. Exatamente, que se anunciaram, que vão para a frente. É também explosionar também tudo isto para pressionar até o limite. E eu peço, por favor, que não avance com outras coisas que eu receio que se está a comentar também muito em Espanha nos últimos dias, não é? A parte do botão, não é? Do botão nuclear, do botão já todos esperávamos que este outono-inverno fosse difícil e, de facto, parece começar a configurar-se. Sim. Bom, mudávamos aqui de agulha para a Itália porque tivemos esta semana aquela que era, o resultado mais previsível das eleições, que era a mudança à direita, com a vitória do partido de Giorgia Meloni, os Irmãos de Itália, um partido considerado de extrema-direita. Esta vitória, Olivier, representa algum risco, na tua visão, para a União Europeia? Eu acho que sim, mas também sem exagero. Porque Fratelli d'Italia, para mim, não é um partido fascista, não é, apesar do CDN, lá está, pertencer ao fascismo, mas hoje em dia não é um partido fascista, não podemos dizer tudo. Sei que hoje em dia faz parte da moda dizer ele é fascista, ele é nazi. Peraí, não é bem assim. Agora, que é de extrema-direita, para mim, não há dúvida nenhuma. Na minha opinião, o risco que há é, sobre isto, iremos falar daqui a 6 meses, 1 ano, neste programa, que tenho certeza absoluta que a vitória de Meloni vai abrir a porta à vitória de outros partidos de extrema-direita na Europa. Vou me referir a 2. O Vox em Espanha vai pertencer ao governo, sobre isto não tenho dúvida nenhuma, que é, e em Portugal, o Chega, vamos lá ver, mas já começa a ver, vamos falar disso daqui a pouco, mas que são partidos políticos que, aos poucos, hoje em dia já têm um discurso considerado por uma parte da população quase normal. Ou seja, há uma banalização
da extrema-direita, claramente, ao nível europeu. E, se me permite uma pequena nota sobre a vitória de Meloni, que é, na Itália, conheço bem este país, existe um discurso que eu ouço bastante em Portugal sobre o Salazar, um pouco também em Espanha sobre o Franco, que é, há cada vez mais pessoas que dizem, na Itália, Mussolini. Olha, sim, claro, era um ditador, mas não era assim tão mau. Mas não é assim tão mau. O Franco é igual, quer dizer, e sobretudo as novas gerações, está a perceber? Porque eles não viveram isto. E há sempre o discurso. Franco, e Salazar, então, nem se fala, porque isto é o discurso cada vez mais que há, que é Salazar, afinal, fez coisas boas. E quando tu insistes nisso, nesta segunda vertente, claro, tu vais dar a abertura a alguns partidos políticos que não são salazaristas, não são fascistas, mas que questiona um pouco a história de uma certa forma. Sim, é um tema que já temos tratado aqui também, Begonha, sim. Sí, mas eu quero acrescentar dúas coisas ao que dix Olivier. Primeiro, eu sí que acompanho con moita preocupación esta vitoria na Italia, non é? De Meloni, porque pareceme, preocúpame primeiro ese discurso que ela vai como eu explicaba no outro día, con esa imaxe que parece así loura, así máis frágil. Non se preocupa, é o meu discurso, mas sabemos cual é que é o seu percurso. Número 2, Olivier dicía que en España ele esperaba e todo apuntaba a unha vitoria de Vox, ou que o Vox ia formar parte do próximo goberno en España. Eu digo o seguinte, Vox, contradictoriamente con o que está a acontecer na Italia, en todas as sondaxes, se podese comprobar, está a perder votos. É dizer, curiosamente en España, Vox está a perder votos. Mas o Begonha, estáse a comentar, espera, deixa acabar. Então, é verdade que todo dependerá en España se gaña o Núñez Feijóo, o actual líder do Partido Popular, de centro-direita, en España nas próximas eleições, mas agora a prova decisiva en España van ser as próximas autárquicas e autonómicas, fora do que son as comunidades históricas, serán as autonómicas no próximo mes de maio, todo aponta, e esa será a prova do algodao, de fogo, para ver realmente se a Vox ficou xa no seu limiar de votos ou avanza. Mas as sondaxes non dan, é dizer, están moito preocupados. A Vox en España, a diferenza de Portugal, está con unha crise interna brutal, con os seus, parte dos seus membros fundacionais a se dividir, non é? A Macarena Olona, que é unha das 3 persoas que fundaron o partido, xa saiu do partido. Por iso digo que en España, por sorte, eu cruzo os dedos, a Vox não está no seu melhor momento. Bom, então eu nunca disse isso, isso estou a dizer, e aponto que a Vox irá fazer parte do próximo governo, porque a grande questão aqui que se coloca é que os partidos de direita tradicional precisam, para governar, porque é muito complicado arranjar maioria absoluta, precisam da extrema-direita. E quando André Ventura disse em Portugal será complicado a direita governar sem nós, e peço desculpa, mas sobre esta análise, ele está certo, as sondagens mostram isso, ele pode mesmo baixar, só que a vitória de Meloni mostra que existe uma banalização da extrema-direita, e é evidente que a direita, em Espanha, o PP, a Itália, em Portugal, o PSD, poderá precisar de um partido de extrema-direita para governá-la. Vamos avançar, Espanha, porque já estamos apenas 20 minutos das 11 da manhã, Begonha. A chave em Espanha, o que dizem todos os analistas, vai estar no centro. Eu por isso fico contente. A chave vai estar no centro. Portanto, nos votantes de centro. Por isso, em Espanha está tudo em aberto. E agora, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular estão a lutar precisamente... Begonha, vamos avançar. Vamos embora. Vamos avançar porque temos de ir também aos temas nacionais. Recordo apenas uma vez mais que este Visto de Fora é feito aqui às sextas-feiras em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E por cá, dias da entrega da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o líder do PSD veio propor ontem uma taxa máxima de 15% de IRS para os jovens com menos de 35 anos. De resto, uma proposta que fez durante uma conferência organizada pela Renascença e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para discutir justamente o futuro das gerações mais jovens. Olivier, o que é que te parece esta proposta de Montenegro? Um lado positivo
positivo e um lado negativo. O lado positivo desta proposta é que é uma proposta. Ou seja, o que quer dizer que o país precisa absolutamente de ideias que sejam elas do governo ou dos partidos de oposição. Eu considero que aplaudo sempre, cada vez que é uma medida, acho muito bom para enriquecer o debate público. Portanto, isto é positivo. Agora, as minhas grandes dúvidas. Esta medida, por exemplo, era a medida de Le Pen, em França, que era ela que queria zero IRS para os jovens franceses de menos de 30 anos. Bom, Luís Montenegro é 15% para os menos de 35. Questiono a questão da Constituição portuguesa, não é? Isto é válido para qualquer país, Portanto, eu tenho 36 anos, ganho muito. Vamos imaginar, portanto, tenho 35 anos, ganho muito e vou pagar 15% de IRS. O jogador de futebol vai pagar 15% de IRS e um jovem que ganha 700 euros vai pagar também 15%. Bom, e depois é outra questão, é a questão da idade, é constitucional ou não? Então, mas se eu tenho 35 anos e 2 meses, vou pagar 40% de impostos, por exemplo, e se tenho 35 anos, pago 15%, enfim. É uma medida que a mim me parece, a nível constitucional, tem algumas desvirtudes, algumas dúvidas, aliás, mas pelo menos é uma proposta que enriquece o debate. E quanto a ti, Begonha, esta diferenciação faz sentido ou não? Para mí é moito interesante, é unha proposta, mas é moito bon que o Montenegro, e eu estou a ver moito activo, está a tentar aparecer en todo lado e con propostas, portanto, cualquier proposta será sempre moito ben recibida e máis neste momento de debate orzamental. Mas eu acrescento tamén que en España temos estes días unha polémica brutal precisamente pela redução de impostos. Começarán algunhas comunidades autónomas como Valencia, que é do Partido Socialista, e a Galiza, por exemplo, que é do Partido Popular, e entón o goberno español se viu obrigado ontem a anunciar que vai de ser IRS nas rendas de menos de 20.000 euros ao ano. Mas as comunidades autónomas, estas dúas que dicía, está a reducir e considerablemente xa para esta próxima declaración IRS para rendas, por exemplo, inferiores a 60.000 euros e no caso da Galiza a 30.000. É interesante que os gobernos comecen a ver o que nós precisamos os cidadãos e então eu o que penso é que o goberno de Lisboa neste momento o que debería pensar moito máis é na clase media, porque outra das coisas que se está a comentar moito en España de Portugal estes días, alén do TSB, precisamente se está por como exemplo a Portugal como se está a proteger ou a tentar levar a Portugal as grandes fortunas europeas. É unha coisa que en España non se está a facer e entón se põe como exemplo e eu digo o seguinte, está moito ben iso, porque iso é riqueza para o país, moito ben. E Portugal mas, bem precisa por favor, de capital. Eu acho que o goberno de Lisboa, neste momento, debería pensar moito máis na clase media, que somos todos nós, que somos os que sustentamos realmente esse é um tema que podemos discutir mais em pormenor na próxima semana, que serão as vésperas então da entrega da proposta de Orçamento de Estado por parte do Governo. Begonha. A educação é muito importante apostar na redução de impostos para a classe média. Sim, vamos discutir o choque fiscal na próxima semana com mais detalhe. Esta semana, para já, gostava de ouvi-lo sobre outras polémicas que envolvem o Governo, nomeadamente questões relacionadas com possíveis conflitos de interesses, que têm sido notícia nos últimos dias, nomeadamente um dos casos a envolver o Ministro da Saúde, casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, depois o marido da Ministra da Coesão, que recebeu fundos europeus justamente tutelados por Ana Abrunhosa, a Ministra. O que é que te parecem estes casos, Olivier? Sobre o caso de Ana Abrunhosa, estou um pouco dividido, o que eu acho escandaloso neste caso é o facto do governo ter tentar mandar apagar a tal gravação. Isto não é possível. Ou seja, sim, uma deputada do PS que durante a audição mandou... exatamente. Pediu para que fosse anulada essa transcrição, mas depois voltou atrás. Não, mas isto é inacreditável. Ou seja, quando há uma pergunta sobre uma questão de transparência, a democracia não pode mandar apagar. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu sei que estamos numa fase do mundo onde exigimos aos políticos tudo e mais alguma coisa, e é normal. Mas também não podemos cair na demagogia total. As coisas têm que ficar bem claras. Se eu sou casado com uma ministra, eu posso ou não pedir uma ajuda. Se é o meu tio, pode ou não pode. Se é o meu filho, pode ou não pode. E a mim parece, neste caso todo, é que é normal confrontar a senhora ministra sobre isto, Ana Abrunhosa,
mas também não podemos cair no erro de pedir a cabeça agora de qualquer governante. Depois cada um de nós teremos a nossa própria ética. Terá possivelmente também a ver com o histórico, não é? Porque ao longo dos últimos anos temos tido vários casos relacionados com supostos favorecimentos, uns supostos, outros de facto de familiares de governantes. Sim, exatamente, mas no entanto é preciso ter algum cuidado com isto. Não? E de facto estava a sentir que até agora, se não é provado que não há nada ilegal, depois é uma questão... Embora a Procuradoria-Geral da República também aponte alguma obscuridade na lei, será isso, Begonha, um problema de falta de clareza das leis? Também? Eu concordo neste caso 100% con o que está a dizer Olivier. É dizer, non podemos pedir a cabeza así rapidamente dun gobernante, non é? Unha coisa é o que é legal e outra coisa é o que é ético. Sí, entón, isto, para mí esta é a base, non é? Porque todo aponta, eu non coñezo en profundidade este tema, mas estive a ler todo o que saiu na imprensa portuguesa nos últimos días e todo apunta a que é legal, non é? Mas até que ponto un gobernante ou un familiar dun gobernante se pode beneficiar disto? Entón, desta situación vamos deixar também a questão no ar. Exactamente. Então, para mim, essa é a base há um tema do qual não podemos deixar de falar, que é de facto o plano de poupança energética que por fim foi aprovado esta semana em Portugal, com muitas recomendações e poucas obrigações. O que é que vos pareceu em geral este plano, Olivier? Bom, rapidamente, eu diria que eu estava à espera disso, porque na Europa, lá fora é um pouco igual. Ou seja, neste momento não passa de recomendações. E sabemos muito bem que isto acontece. Vimos no Covid. Quando a situação piora, as recomendações passam a ser obrigações. E eu acho exatamente que vai acontecer isto neste momento. Para não assustar as pessoas, neste momento, os governos dizem, ok, vamos recomendar. É evidente, mas isto é mais do que óbvio que vai haver lá muitas obrigações. Em comparação com a Espanha, Begonha, são medidas muito diferentes ou não? Son medidas similares, mas eu o que posso dizer é que en España non é tanto recomendação, sino xa actuação, porque o que tentaba explicar antes no bloque anterior europeo, no caso de Vigo, por exemplo, agora con as luces de Natal, non é que o consumo, aínda que sexan luces LED, son moitos días e moitas luces, pois xa vai haber unha serie de horas onde esas luces non van a funcionar, non é? A partir, por exemplo, de medianoite. Mas xa se está a tentar tamén, alén de aconsellar, regulamentar tamén para certas obrigações ou restrições no que, por exemplo, as luces públicamente, non é? Que nos temos nas ruas das cidades e tal, para que non estexan con tanta intensidade ou que estexan menos tempo acesas. E, na verdade, non precisam de passar a meia-noite, non é? Sí, mas nos aguardan uns meses muito escuros, non só nos nosos bolsos, tamén nas luces das cidades e nas nosas casas. Vamos então clarear um bocadinho aqui este momento, porque estamos a ficar apertados de tempo. Vamos avançar para o habitual índice de tugalidade. Índice de tugalidade. O Olivier distraiu-se. Bom, já toda a gente sabe como funciona. O Olivier e a Begonha têm de descobrir o significado de uma expressão portuguesa e hoje queremos tirar a prova dos 9. Silêncio. A prova dos 9, essa é a expressão? A prova dos 9. Pois a prova... Então, se sabes, deixa o Olivier responder primeiro. Deixa o Olivier responder primeiro. A prova dos 9 é uma prova sem qualquer dúvida. Ou seja, a prova que fala por si, a prova final. E muito bem. E a Begonha? Sim, e a prova do algodão que nós dissemos em Espanha, que é exatamente igual à prova dos 9. É dizer, essa prova é decisiva, a prova. O algodão não engana e os 9 também não. Pronto. Exatamente. Ganhamos o cabacho. Ainda há pouco falávamos aqui do TGV, não é? Será que é desta? Será que não é? Dentro de alguns anos podemos tirar a prova dos 9. Vamos avançar. Oxalá. Índice de tugalidade. Este foi mais uma pastilha de microfone para o lixo. Ora bem,
Temos 2 minutos para o positivo e o negativo. Vamos ao negativo, Begonha. Para mí o negativo é todo o que está, como está a subir e como é que están a subir os preços en Lisboa e no Porto. É dicir, está a subir en todos lados, porque eu que viaxo por todo Portugal e tamén pela Galiza, habitualmente estou entre os dois países, comparo, e realmente, e é un comentario que facen moitos españois que van habitualmente, nomeadamente galegos, a Portugal, non é? O vin, teño estado moito nas últimas semanas no norte e teño a ver como se está a acrecentar muitísimo todo no Porto, mas está a acontecer en Lisboa. Olla, que está a acontecer con os restaurantes? Tascas que están a subir, a se disparar os preços. Que está a acontecer realmente? Pois está a acontecer que a inflación está a facer que se alteren os preços, non é? Mas isto é moito grave, porque que vai acontecer então de aquí aos próximos meses que non vamos poder ir tanto ás tascas e aos restaurantes? Muito bem. O teu negativo, Olivier? O meu negativo tem a ver com algo que admito que não sou fã, às vezes, dos países latinos, que é a cultura da criança reia. Eu vou dar um exemplo. Esta semana, dois momentos rápidos num supermercado, uma birra de uma criança, mas surreal. A mãe não dizia nada. A criança quase bateu na mãe. A mãe não respondeu. Logo a seguir vou ao mini-mercado. Uma criança exige do pai um pacote de batata frita. O pai diz não. A criança diz, eu quero. E o pai deu o pacote de batata frita. E essa questão é que eu adoro as crianças, que fazem parte do centro da minha vida. Esta cultura criança reia, ou seja, criança em que tudo é permitido sem qualquer disciplina, é algo que, dos países latinos, admito que eu não sou fã. Muito bem, muito rapidamente o positivo, Begonha. O positivo, ou a positiva, a persoa positiva, chama-se Elvira. Elvira é a miña mãe e hoxe está de aniversario, hoxe está de parabéns. Semana pasada era Olivier e vou poder estar con ela, porque estou cá. Durante moitos anos eu non conseguía celebrar o seu día e hoxe vou estar con ela. Feliz cumpleaños, Dona Elvira. Um beijo. O teu Felicidades. positivo muito rápido. É um livro de José Vial Moutinho que se chama Portugal Lendário, Tesouro da Tradição Popular. Eu adoro estas coisas, história de Portugal e tudo isso. Não é? Página 326, sobre a Almada, a minha terra. Eu não sabia disto, inacreditável. Caparica vem do nome de uma lenda, porque havia um velho muito rico que deixou no seu testamento uma capa com o fim de ser vendida a capa. E depois, com o produto da venda, ele fez construir uma capela dedicada a Nossa Senhora do Monte, e daí uma capa que do dinheiro, capa rica, deu o nome de Caparica. Que bonito! Uma bela lenda. Belo momento. Uma bela lenda que faz parte deste bonito livro. E que fica bem em francês e tudo, Caparica. Caparica. Exatamente. Meus amigos Begonha, Olivier, Miguel, muito obrigado. Para a semana a mais, visto de fora. Um bom fim de semana. Bom fim de semana.